Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus sobre a sua vida. Que a bênção de Deus Pai, a força de Deus Filho e o poder de Deus Espírito Santo sejam contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. Que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Amém. Que alegria poder começar esta oração aqui junto com você na presença do nosso Deus. Meus irmãos, peço desculpas, mas ontem fiquei sem luz em minha residência e por isso não consegui preparar o vídeo do nosso propósito e nem da oração da manhã. Imprevistos acontecem, mas não podemos parar. Muitas coisas têm acontecido para que eu pare, mas não vou dar vitória ao diabo. Eu vou até o fim e espero que você também persevere. Quando todas as contrariedades tentam te derrubar, tentam te parar, você precisa decidir. Ou você se rende, ou você vai com a força, a garra e a unção que o Senhor derrama sobre sua vida. Amém, meus irmãos? Tome posse da unção que está sendo derramada sobre sua vida e que todo espírito de desistência, de derrota, de fracasso batam em retirada no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Hoje vou seguir o nosso 14º dia do nosso fortalecimento espiritual. O ontem já foi e vamos agora seguir no hoje de Deus, amém? A palavra que hoje vou ministrar está em Mateus 9. Prepare seu coração porque esta não é uma mensagem comum. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz: Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Durante muito tempo, esta passagem me intrigou. O que fez um homem como Mateus, um publicano que acumulava riquezas, largar tudo para seguir um carpinteiro que ele mal conhecia? Mateus ganhava um bom dinheiro, tinha status, mas em um único momento ele abandonou seus instrumentos de trabalho, sua mesa e seguiu Jesus. A resposta é tão simples quanto assustadora. Quando Jesus nos chama, nada que nos prende pode nos segurar. Tudo que está entre nós e o Senhor é removido. Pense no chamado de Lázaro em João 11. O corpo de Lázaro estava morto e apodrecendo em uma tumba. Havia uma pedra bloqueando a entrada e a morte tinha seu domínio sobre ele. Mas Jesus, com a autoridade de sua voz, gritou: Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? A pedra foi removida. A morte teve que soltar sua presa. Nada, nem mesmo o terror da sepultura, pôde ficar entre o chamado de Jesus e a resposta de Lázaro. Isso nos mostra uma verdade poderosa. O chamado de Deus é um ato de poder que destrói barreiras. Você pode estar em um caminho de pecado, em um lugar de dor, em uma direção que te leva à ruína. Mas quando o chamado de Jesus chega até você, nada mais pode te segurar. A voz de Jesus é poderosa. Ela arranca completamente tudo que te impede de ir até Ele. Vemos isso até em casos de doenças terminais. Pessoas à beira da morte, ao ouvirem o chamado de Deus, são curadas. Por quê? Porque quando Jesus chama, a doença, a angústia e a desesperança perdem o seu poder. A pessoa não vê mais sentido em nada que aprendia antes. Nada pode nos segurar quando Deus nos chama, porque a sua voz é familiar. A Bíblia diz que antes mesmo de virmos a este mundo, Deus já nos conhecia e tinha planos para nós. Foi o que ele disse a Jeremias: Antes de te formar no ventre de tua mãe, eu já te conhecia e te separei para ser um profeta. A voz de Deus é familiar para nós. Quando a ouvimos, não importa o que esteja nos segurando, não importa o pecado que queira nos abraçar, o desejo da carne que queira nos travar,
A voz de Deus é tão poderosa e familiar que nos arranca de qualquer lugar de perdição e destruição. Por mais que você esteja afundado no lamaçal do pecado, a voz de Deus te tira desse lugar. É por isso que é crucial ouvir a Deus. Sempre que ouvimos a Jesus, algo muda. O que está bloqueando o nosso caminho até Ele é removido. A voz de Jesus é uma força imparável. Quando Jesus chamou Pedro no barco, o chamado fez com que ele largasse a sua empresa, as suas redes e tudo que aparentemente o prendia. Quando você tem um chamado de Deus, nada mais pode te segurar. Foi o que aconteceu com Mateus. Jesus o chamou e por mais que seu trabalho fosse lucrativo, o chamado de Deus o tirou daquele lugar de prisão. Se você clamar e disser, Jesus fala comigo, a voz dele virá até você. E essa voz é transformadora. A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Quando você ouve a voz de Deus, tudo em você ouve a Ele. O som das águas do mar é forte e preenche o ambiente. Da mesma forma, quando você ouvir a voz de Deus, o efeito sonoro que ela produzirá em você preencherá cada pedacinho do seu ser, cada espaço da sua alma. Quando as pessoas perguntam, por que você é crente? Por que você vai à igreja? A resposta é simples, porque a voz de Deus trouxe plenitude para a minha vida. Ela completou cada espaço vazio em minha alma. Ela preencheu todo o meu ser. Toda vez que eu ouço a Deus, meus problemas são resolvidos. Todo sentimento de dúvida e medo se cala, porque a voz dele inunda todo o meu ser. O que você tem buscado e perseguido a vida inteira? Se você ouvir a voz de Jesus, será preenchido. A alegria e a paz virão até você, e você viverá o destino que Deus tem para a sua vida. É por isso que quando você ouve a voz de Jesus, não quer mais se envolver com as coisas deste mundo. A voz dele substitui todas as outras vozes dentro de você. Ela acalma, dá segurança e faz você sonhar de novo. É por isso que precisamos ouvir a voz de Jesus. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Reflita e pare para ouvir o chamado de Deus, para ouvir Ele te chamando. Vamos ler o Salmo poderoso de defesa e de ataque, o Salmo 91? Vamos ler. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Eu creio em milagres. Apresente a sua necessidade a Deus. Seja honesto e sincero, como se fosse uma mensagem direta para o céu. Profetizamos uma transformação total na nossa vida, casa, família, negócios e projetos. Que a mão do Senhor esteja à nossa frente, nos guiando e abençoando. Pedimos que tudo aquilo que for distração ou perda seja removido do nosso caminho. Que Tu, Senhor, coloques o Teu propósito e o Teu destino em nossa jornada, em nome de Jesus Cristo. E te pedimos, fortaleça o coração de cada pessoa que tem enfrentado desafios, lutas e tristezas. Que o Senhor possa dar ânimo novo,
Tira agora, Senhor, todo o peso espiritual deste ambiente, da vida desta pessoa, todo o fardo que ela está carregando. Que a tua palavra em Mateus 11:28, que diz: "Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", venha se cumprir integralmente neste momento. Jesus Cristo dá alívio. Seja livre agora. Em nome de Jesus Cristo, receba um toque sobrenatural, um renovo do Senhor. Senhor, oramos para que Tu nos dês vitória sobre aquilo que não vemos, sobre as batalhas espirituais e as resistências que se levantam contra nós. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos por terra toda ação contrária, todo bloqueio e toda afronta na nossa vida. Oramos pela restauração de casamentos, famílias e lares, que os laços de ódio e mágoa sejam quebrados, que este lar seja visitado pelo Teu poder. Oramos por um avivamento dentro desta casa e pela salvação de toda a família. Que toda amarra espiritual que prende pessoas nos vícios e em lugares de trevas seja quebrada. Que a luz de Jesus Cristo toque nesta vida e neste lar, trazendo transformação e mudança de realidade. Que a Tua promessa em Atos 16:31 se cumpra, será salvo tu e toda a tua casa. Oramos também por um quebrantamento em nosso coração, que todo orgulho seja tirado para que estejamos rendidos à Tua vontade. Jesus, coloque em nós a Tua alegria, a Tua força e a Tua paz. Senhor Deus e Pai, eu apresento o pedido de oração de cada pessoa que está aqui. Oramos por transformação de vida e clamamos por um milagre agora. Eu me levanto contra toda ação maligna que tem se levantado contra a vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, eu digo: Satanás, acabou para você. Que toda obra do mal cesse, que todo laço do inimigo seja desfeito. Senhor, tira do caminho dessa pessoa os obstáculos. Eu cancelo agora toda obra do mal. Peço a Tua proteção, Pai. Guarda a entrada e a saída dos Teus filhos. Livra-os de todo o mal, do engano e da maldade. Que todo tipo de encantamento das trevas seja desfeito pela autoridade de Jesus Cristo. Dá vitória para esta pessoa em sua casa, família, projetos e sonhos. Que todo tipo de investimento das trevas seja quebrado. Caia por terra a arma forjada contra ela e sua família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a Tua bênção sobre esta vida. Guarda, Pai, guarda seus projetos, seus sonhos e seus filhos. Oro para que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus. Dores nas pernas, nos braços, nas costas, nos ouvidos, câncer, alergias, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Traga paz para a alma desta pessoa. Tira tudo que a deprime, entristece e angustia. Tira toda a opressão espiritual. Que a unção de Deus, que quebra os julgos e muralhas, toque na vida dela. Toque-a com Teu poder, Tua graça e Teu favor. Amém e amém. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, diga comigo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa meus pecados e salva a minha casa. Amém? Glória a Deus. Amanhã teremos a nossa oração da manhã, às 6 horas, e às 21, nosso 15º dia do propósito de oração. Peço de coração que você se inscreva se ainda não é inscrito. A sua curtida também é muito importante. E compartilhe, seja instrumento, envie essa mensagem para que Deus também fale ao coração dessa pessoa. Que Deus abençoe poderosamente.